Diga lá. Então, Tem agora a gente pergunta? vai falar exatamente sobre a criação do judô, né? Como que veio o início da nomenclatura judô, como que ele teve essa ideia, você mesmo acabou aí na sua resposta bem completa, como sempre, falando do flerte que ele teve bem forte, né, com questões de filosofia, coisas que agregaram na parte de pedagogia, que agregaram também nos princípios dele ter criado a parte também educacional dentro do judô. Fala um pouco para a gente quando que se deu a ideia do pensamento dele, de eu preciso criar algo novo, uma arte marcial nova, quando que foi praticamente a fundação do judô. Fala um pouco para a gente sobre essa época em que ele, de fato, virou uma lenda mundial e colocou o nome dele para sempre na história, que foi da criação do judô. O judô ele começa com a criação da Kodokan, né? E existia uma coisa muito forte na época que, assim, muitos professores de jiu-jitsu eles ficaram sem emprego, como eu tinha falado, né? Alguns viraram cleopratas, outros foram trabalhar em outros lugares. Então, por exemplo, quando o Jigoro Kano funda a Kodokan, né? Ele passa a ter um terceiro professor, depois os dois primeiros professores ele morre, e é quando ele vai aprender outro estilo de jiu-jitsu, chama Kitoryu. Ele conversa lá com um amigo dele que treinava beisebol com ele lá na universidade, através de se não me engano, avô do amigo dele, que era da Kitoryu, não sei, enfim. Ele chega no Tsuneto Shikubo, que era um professor de Kitoryu, que no início da Kodokan, isso é importante dizer, dava aula na Kodokan. Né? Então, a Kodokan no início ainda tinha muita coisa de ensino de jiu-jitsu. Agora, desde esse primeiro momento, Jigoro Kano passa a ter contato com essas influências do Ocidente, né? Ele entra em contato com o conceito de esporte amador. Né? O que acontece com o jiu-jitsu? Muitos professores que simplesmente não tinham dinheiro mais, porque não eram mais contratados, o jiu-jitsu estava em desuso, assim como o pai do Jigoro Kano falou assim, para que você vai aprender isso? Praticamente todo mundo que pensava que os filhos iam estar em uma classe social melhor, iam ganhar mais dinheiro, viam o jiu-jitsu como uma coisa do passado. A tendência da época era adotar coisas do Ocidente, não era adotar coisas japonesas. Né? Os próprios professores de Jigoro Kano falam para ele, pô, você é universitário, para que você quer aprender jiu-jitsu? Então, uma das formas de subsistência desse pessoal do jiu-jitsu era participar de eventos profissionais de luta. Tipo, sei lá, o UFC, que tinha aposta, que se juntava um monte de gente na plateia para pagava entrada e tal. Alguns eventos, inclusive, tinham, por exemplo, eventos de dança entre uma luta e outra, enfim. E para aquela nova época, né, isso ficou muito mal visto. E Jigoro Kano ele pensou, bom, não posso usar o nome de jiu-jitsu. Se eu usar o nome de jiu-jitsu, todo mundo vai pensar que é a mesma coisa, que é luta profissional. E ele começa a querer, na verdade, ele olha que ele, né, como praticante, ele melhorou muito o condicionamento físico dele, ele fala assim, isso aqui é uma educação física muito, muito interessante. Pensando já no conceito, vamos colocar assim, europeu de educação física, de esporte, né? E ele fala assim, não tem porquê, simplesmente, né? E ele vem de uma geração que vai falar assim, não tem porquê a gente simplesmente descartar tudo que a gente tem de bom no Japão e simplesmente trazer tudo de fora. A gente pode olhar as tendências de como é feito lá fora e olhar para o Japão e falar assim, o que a gente tem aqui que é como isso, né? Então, hoje a gente vai falar muito, né, que o judô ele é uma forma de educação física e tal, mas é muito difícil explicar isso colocando isso no tempo de Jigoro Kano, porque a referência dele de educação física, por exemplo, é a referência que vem lá do início da criação do conceito de educação física, lá na verdade chamavam de ginástica, lá na Alemanha. Ou o conceito de esporte também dele vinha muito do que era o conceito de esporte vindo ali da Inglaterra e tal, né? E então a principal razão que ele coloca para usar o termo judô, na verdade são duas, né? Uma é a mudança de conceito. Então, se o jiu-jitsu era uma arte que você treinava no passado para você matar alguém num duelo de vida ou morte, o judô, né, o caminho, você substitui técnica por caminho, né? Jutsu de técnica, né? Judô, você só muda o segundo kanji, e o do é o caminho, né? Então esse caminho, em vez de você treinar para você com o objetivo de matar alguém, você treina com o objetivo de se melhorar como pessoa. É um caminho de vida, né? Ele traz para um lado mais de uma questão
filosófica, não sei se dá para colocar esse termo, né? Aí a gente teria que ter um filósofo aqui para, de repente, fazer a discussão, né, do que é filosofia. Mas ele muda, vamos dizer assim, o objetivo da prática, né? E a referência dele é muito ligada a essa educação física, esse esporte, essa visão que vinha do Ocidente, né? Se a gente fizer um comparativo, por exemplo, né, porque as pessoas não têm muita essa referência, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o esporte profissional era ganhava muito mais terreno do que, por exemplo, na Inglaterra. Na Inglaterra, o esporte amador era muito mais forte, né? E aí a referência do Jigoro Kano muitas vezes é o esporte amador dentro desse conceito europeu, né? Que depois, por exemplo, isso que permitia, teoricamente, o judô se tornar um esporte olímpico, porque na concepção original dos Jogos Olímpicos, só podiam participar dos Jogos Olímpicos atletas amadores. Então, tem muita relação com isso, né? Primeiro, uma questão filosófica do objetivo da prática, ter se modificado, e a segunda, tirar a conexão que as pessoas fariam se ele usasse o nome de jiu-jitsu daquelas lutas profissionais, que inclusive em algumas cidades eram até banidas, né? Porque dava muita confusão, o pessoal brigava na plateia, tinham muito medo também de revoltas, e aí acabavam as pessoas que se juntavam na plateia, às vezes eram, por exemplo, gente que vinha de família samurai, e o cara era revoltado com o fato de que tiraram os direitos da classe samurai, e aí o pessoal se juntava ali na plateia, começava a organizar uma revolta, e aí o governo que estava ali tentando se colocar na sociedade, essas coisas eram muito problemáticas, né? Então ele passa a usar o nome judô, ele deixa de usar o nome jiu-jitsu e, na verdade, ele, com esse pensamento dele, ele chega a influenciar até o professor dele, né, de Kitoryu. Se a gente olhar os certificados, né, do Kitoryu, ele não usa jiu-jitsu, né, ele usa judô, né? A licença que o Jigoro Kano recebe, ela tá escrito judô, né, Kitoryu Judô. É possível até que fosse usado esse nome pelo Kitoryu anteriormente. Existiam escolas de jiu-jitsu que usavam o termo judô e jiu-jitsu era, vamos dizer assim, a mesma palavra, quase. O significado, antes do Jigoro Kano, o significado era o mesmo. Mudava. Qual é a diferença do Jigoro Kano? A diferença do Jigoro Kano é que ele fala assim, são coisas diferentes. O termo jiu-jitsu ele era o mais usado. Judô era um ou outro que usava. O Jigoro Kano ele não só usa, ele fala, eu não uso mais o termo jiu-jitsu, e judô é uma coisa diferente. Agora, a gente sempre tem que colocar na cabeça o seguinte, não é porque Jigoro Kano falou que agora, a partir dali, o que ele fazia na Kodokan ele chamava de judô, que as pessoas ao redor aceitaram ou entenderam, né? Quem via de fora era jiu-jitsu. Então, existem alguns livros antigos, por exemplo, de Tóquio, que tem, assim, por exemplo, não é lista telefônica, né? Mas é lista de serviços, né? De lugares. Aí você tem, sei lá, o cara que trabalha com madeira ou não sei o quê. Aí você vai lá e tem lista de serviços de ensino de jiu-jitsu. Aí vai estar lá a Kodokan, entendeu? Então as pessoas ainda tratavam como jiu-jitsu. A escola de jiu-jitsu do Jigoro Kano, não tratavam como judô. Ele que forçou para esse entendimento do que era o judô como uma coisa diferente e tal e tal. A partir daqui, o que é mais interessante? Eu seguir cronologicamente a criação da Kodokan, você acha? Exatamente. Pode falar, pode falar. Não, então eu tinha entrado justamente na criação da Kodokan, né? A criação da Kodokan, a Kodokan ela foi, o Jigoro Kano ele pegou esse primeiro salário, isso é uma confusão que as pessoas às vezes fazem, né? De achar, não, o Jigoro Kano ele vem de uma família de produtor de saquê e tal, deram tudo meio de mão beijada ali para ele não tinha problema de grana. Na verdade, ele pegou o dinheiro dele como professor e montou a Kodokan. Ele foi no templo chamado Eisho, Eishoji, né? Ji é santuário, vai bem dizer. E ele conversou lá com o monge lá, enfim, o responsável, e falou assim, olha, eu quero alugar umas salas aí e tal, que eu preciso dar aula e tal. O cara alugou ali umas salas para ele e tudo mais, e aí uma das salas ele começou a fazer para o treino dele de jiu-jitsu, vamos colocar assim, né, que no início, primeiro ano da Kodokan, teve no final do ano, por volta de 9 alunos, tá? Tem gente que fala assim, 20, pode ser, que entrando e saindo, né? Mas registrados, 9 pessoas no primeiro ano. Não é muita gente.
Então a primeira sala que ele pegou, o monge lá, o responsável, falou assim: olha, tem que trocar o lugar, porque vocês ficam caindo no chão o tempo inteiro e tá tremendo tudo aqui, tá caindo a relíquia ali, não sei o quê, tem que dar um jeito. Aí o Jigoro Kano pegou aquele dinheiro que ele estava recebendo como tradutor e montou um anexo, né? Tipo um anexo assim, pequeno. Mas se for lá hoje, o templo ainda existe, né, lá no Japão, se for, tem tipo uma pedra assim lá, com uns kanjis assim, escritos na pedra, que é o local que marca, né, onde é que eram as coisas. E assim, pequeno, tá? Era tipo 20 e pouquinhos metros quadrados, assim, não era grande. Aí daí ele ficou, em 82 ele ficou aí no templo, né? Aí a gente pode dizer que, dos que ficaram mais conhecidos, assim, dos alunos dele, o Tsunejiro Tomita, que era praticamente da família dele, né? Era um amigo dele, vamos colocar, que um colega do pai dele pediu que levasse para Tóquio e ajudasse na educação e tal. Então, Tsunejiro Tomita é o primeiro aluno da Kodokan. Não só ele é o primeiro aluno da Kodokan, como quando o Jigoro Kano treinava jiu-jitsu antes, quando voltava para casa, o Jigoro Kano treinava as técnicas no Tomita, né? Então ele é aluno do Jigoro Kano desde a época do jiu-jitsu. E o outro cara muito importante é o Shiro Saigo. Nesse início da Kodokan, até 1889 ali, é o grande nome da Kodokan, né? E, na verdade, o Shiro Saigo, ele treinava com o Keitaro Inoue, se não me engano, que era um colega do Jigoro Kano da segunda academia que ele treinou, né? Então o Shiro Saigo meio que veio de lá. É uma coisa interessante de treinar com o Jigoro Kano algumas vezes é que como ele tinha as outras escolas, a escola de inglês, escola preparatória para a universidade, então ele conseguia às vezes dar uma bolsa para esses caras, que de outra forma talvez eles não tivessem grana para conseguir fazer, né? Então o Shiro Saigo foi para lá. Outro cara aí desse comecinho aí, se não me engano, o Sumitomo Arima, que foi o primeiro a fazer um livro técnico de judô, né? Assim, com técnicas, né? Porque o primeiro foi o Ryohei Uchida, ele tem um livro já em 1900 sobre judô, mas só texto, só teórico, vamos colocar assim. O Sumitomo Arima é o primeiro que coloca as técnicas do judô, descreve os katas, bota foto. Porque a primeira versão é desenho, né? Aí depois tem um relançamento em inglês que aí tem foto. Então, esses três caras, eu diria que nesses 9 aí que apareceram no primeiro ano, foram os que mais deram certo. No ano seguinte, ele teve que se mudar de bairro e tal, o Kobukan lá, a escola dele de inglês, ele teve que se mudar e tal, aí ele alugou um depósito, não deu muito certo, ficou pouco tempo. Aí depois ele alugou um casarão, aí uma das salas lá ele botou o dojo de novo, mas assim, em vez de aumentar o tamanho do dojo, diminuía, entendeu? Era 20 metros quadrados, passou a ser 15. Então, esses primeiros anos da Kodokan assim, não foram muito fáceis, né? As pessoas acham que se não criou a Kodokan, deslanchou, né? Não foi bem assim. Depois, quando nesse outro dojo era tipo um depósito que ele transformou em dojo, assim, não deu certo, foi para esse casarão, aí tinha uma sala, aí essa sala também era bem pequena, e ele criou um anexo dessa casa, aí já tem a entrada do Yamashita, né? O Yamashita depois vai para os Estados Unidos ensinar ele não foi para ensinar o Roosevelt, né? Mas ele acabou ensinando o Roosevelt nos Estados Unidos. A gente, quando a gente falou sobre o Maeda, né? O Yamashita foi o primeiro, o Tomita foi quem foi junto com o Maeda para os Estados Unidos depois, mais tarde, né? E a coisa vai caminhando a partir daí, bem aos poucos, assim, né? Esse outro dojo do casarão com o anexo é quando começa a entrar um pouco mais de gente. O Jigoro Kano ele fica muito famoso como professor já nessa época. Então, muita gente que depois vai ser importante, até diplomata e tal, já começa a aparecer algumas pessoas, algumas figuras assim na Kodokan. Depois o Yokoyama, o Sakujiro Yokoyama, também é um cara muito importante, né? Na verdade, ele também treinava o Tenjin Noryu, se eu não me engano, também com o Keitaro Inoue. E aí ele chega lá no dojo da Kodokan meio que fazendo um desafio. O Jigoro Kano bota o Shiro Saigo para lutar com ele, que era bem menor e também tinha vindo do Tenjin Noryu. O Shiro Saigo acaba com ele. E o Yokoyama resolve trocar de academia, né? Vamos colocar assim. E aí vem para a Kodokan também, e aí a gente forma basicamente, né, no grupo que vai se formando nesse período, o que é chamado de Shitenno, que são os 4 guardiões da Kodokan: o Shiro Saigo, o Tsunejiro Tomita, o Yamashita e o Yokoyama. E aí, ali, se eu não me engano, 1885, 85 ou 86, eu tenho quase certeza que é 85, tem uma luta, a polícia de Tóquio, que estava começando a recolocar as práticas de arte marcial ali no seu currículo, né, há poucos anos,
Então, assim que formou a polícia era muito baseada em métodos europeus, e depois aconteceram alguns eventos que começaram a colocar ali primeiro professores de Kenjutsu, né, de arte de luta com espada, e depois trouxeram alguns professores de jiu-jitsu, e aí em 85 teve tipo uma espécie de um torneio da polícia que era um torneio sempre por equipes, né? Esse início assim é muito de torneio por equipes, né? Apesar de depois o judô ter virado, por exemplo, né, a competição por equipes só muito recentemente entrou nos Jogos Olímpicos, né? Mas no início do judô o que tinha mais era a luta por equipe, né? E aí a equipe que vencesse em 85 esse campeonato da polícia teria direito a selecionar, a colocar os dois professores, né, que seriam contratados pela polícia, né, para fazer parte ali do grupo de professores. Tinham vários professores, né, não seriam só esses dois, né, já tinha muitos professores ali na polícia. A Kodokan acaba vencendo, vence assim de longe, assim, né? Não dá para ter certeza assim do resultado, né? Até o próprio Jigoro Kano falou assim: a gente venceu entre tantos e tantos, empatou, mas a Kodokan não perdeu. Então, a partir daí, dois alunos do Jigoro Kano desse Shitenno que eu falei, o Yokoyama e o Yamashita, eles viram professores da polícia. A partir daí, a Kodokan ganha, assim, começa a ser mais falada, vamos dizer assim. O Jigoro Kano já é conhecido como educador, mas aí a Kodokan também começa a ganhar algum nome como luta mesmo, né? Como luta eficiente de combate, porque ganhou de outras escolas de jiu-jitsu, principalmente aquela Totsuka, né? Que o Jigoro Kano tinha enfrentado lá na universidade e não se deu muito bem. E a partir daí a coisa só começa a crescer, né? Um ponto de virada, eu diria, para Kodokan aí é uma viagem de um cara chamado Shinagawa. Ele era um visconde de Shinagawa, ele era um político importante. Ele teve que morar na Alemanha, ele conhecia Jigoro Kano através de um intermediário, e ele achava muito interessante essa coisa de Jigoro Kano com judô, e ele forneceu, vamos dizer assim, ele falou para o Jigoro Kano: eu vou viajar, vou ter que morar na Alemanha, você fica na minha casa e usa lá para montar o dojo da Kodokan. E era assim, um terreno assim de 3.000 metros quadrados, uma mansão enorme, e aí, pô, o Jigoro Kano botou um tatame enorme lá, né? E aí a gente vê um crescimento grande da Kodokan. É mais ou menos esse período aí de 1882 até 1889 que a gente tem, vamos dizer, a formação do judô, a base do judô, a formação base do judô. Algumas coisas são criadas depois, mas de 1882 até 1889 é a formação da base do judô. E aí o Jigoro Kano ele vai para a Europa. Como é que você quer que eu siga aqui? Que a gente já deu 50 minutos, eu acho, né? Aí eu acho que você tem outras perguntas, eu não sei se